Órgão, por Aristóteles. Segundo volume, terceiro escrito Analíticos Anteriores. Editora Guimarães Editores, Lisboa. Livro primeiro, 26. Uma vez que já conhecemos os sujeitos dos silogismos, a natureza da conclusão obtida em cada uma das figuras e quantos os modos, vemos também que espécies de problema é de solução difícil ou fácil. O que se conclui mediante várias figuras e vários modos é de mais fácil demonstração, enquanto o que se conclui mediante um pequeno número de figuras e de modos é mais difícil. A universal afirmativa demonstra-se somente pela primeira figura e mediante esta figura de um único modo. A universal negativa demonstra-se simultaneamente através da primeira e da segunda figuras. Mediante a primeira, através de um único modo, e mediante a segunda, através de dois modos. A particular afirmativa demonstra-se pela primeira e pela última figuras, através de um único modo, se pela primeira, ou de três modos, mediante a última. Enfim, a particular negativa demonstra-se em todas as figuras, mas na primeira de um só modo, na segunda de dois modos, na terceira por três modos. Torna-se evidente que a universal afirmativa é a de mais difícil enunciação e a de mais fácil refutação. A refutação das universais é mais fácil do que a refutação das particulares, porque a universal afirmativa é refutada tanto pela universal negativa como pela particular negativa. Ora, a particular negativa demonstra-se em todas as figuras, e a universal negativa em duas, o mesmo ocorrendo com as universais negativas, porque a proposição inicial é refutável, tanto pela universal afirmativa como pela particular afirmativa, e já vimos que a universal negativa se encontra em duas figuras. Em contrapartida, as particulares só são refutáveis de um único modo, mediante a demonstração da universal afirmativa, ou da universal afirmativa, ou da universal negativa. As particulares são de mais fácil enunciação, porque a demonstração é possível no maior número de figuras e mediante maior número de modos, e, de uma forma geral, convém não esquecer a possibilidade de refutação das proposições uma mediante a outra, as universais mediante as particulares e as particulares mediante as universais. Pelo contrário, não é possível enunciar as universais através das particulares, ainda que as últimas sejam enunciáveis mediante as primeiras. Ao mesmo tempo, a refutação é mais fácil do que a enunciação. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença, caso o que faço valha algo de fato. Você pode doar via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Isso ajudará na contribuição e manutenção do canal, para que esse trabalho possa ser ainda melhor divulgado e melhor trabalhado. Enfim, assim como você pode comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links todos para o Apoia-se, Pix, Vaquinha, a Amazon, estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso gera engajamento, fazendo com que esse conhecimento vá mais longe e também possibilitando a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada a todos pela presença. Uma ótima escuta. 27. Importa referir de que modo podemos encontrar sempre em abundância os silogismos em vista da questão proposta, e por que modo atingiremos os princípios relativos a cada questão, uma vez que, além de termos de conhecer o modo pelo qual os silogismos se produzem, temos de saber construí-los. De tudo quanto há, temos coisas que são de uma natureza tal que não podem ser afirmadas universalmente de outra coisa. Por exemplo, Cleon e Calhas, ou dito de outro modo, o singular e o sensível. Enquanto há outras coisas que são predicáveis por outras, uma vez que cada um destes singulares é ao mesmo tempo homem e animal. Outras coisas são em si mesmas predicáveis de outras, enquanto que delas nada se predica previamente. E outras, por fim, são ditas de outras, e tem outras que se predicam delas, por exemplo, homem de Calhas e animal de homem.
Algumas não são naturalmente predicáveis de qualquer outra, em virtude da sua natureza, como é evidente. Podemos afirmar que todo o sensível é tal que se não predica de qualquer outra coisa a não ser por acidente, como por exemplo em dizermos que este branco é Sócrates, ou o que se aproxima é Callias. Por outro lado, também explicaremos que a ascensão da predicação tem um limite, mas por agora limitemo-nos a definir o que se segue. Destes últimos predicados não é possível demonstrar outro predicado, salvo a título de mera opinião, mas podem ser predicados de outros sujeitos. Os indivíduos também não podem ser predicados de outras coisas, enquanto há coisas que podem ser predicadas dos indivíduos. Quanto aos termos intermédios, podem ser afirmados de dois modos. Podem em si mesmos ser ditos de outros termos, e outros termos podem ser ditos deles, e quase todos os argumentos e todas as indagações se lhes referem. Cumpre-nos escolher as premissas relativas a cada problema do modo seguinte. Antes de mais, importa determinar o sujeito, as definições e todas as propriedades da coisa. A seguir, todos os predicados que derivam logicamente do sujeito, e por sua vez, todos os predicados dos quais o sujeito em si mesmo é consequência, e por fim, os predicados não predicáveis do sujeito. Mas esses, aos quais o sujeito não se liga, não devem ser considerados à parte, em virtude da convertibilidade da negativa. Entre os consequentes, convém distinguir os que são de essência do sujeito, os que dele se predicam a título de propriedade, e, por fim, os que dele se predicam por acidente. E entre estes, convém distinguir os que são supostos dos que são reais no sujeito. Quanto maior for o número destes últimos, os reais no sujeito, mais fácil é chegar a uma conclusão. E quanto mais predicados apreendermos fundados no real, mais perfeita será a demonstração. Todavia, cumpre escolher não os consequentes de um particular, mas os que dependem da coisa na sua totalidade. Por exemplo, não o consequente de homem singular, mas o de homem universal, pois o silogismo procede de premissas universais. Se a proposição for indevida, não entenderemos se a premissa é universal, enquanto que se a proposição for determinada, logo nos aperceberemos se é ou não universal. Do mesmo modo, é na totalidade que cumpre escolher os antecedentes do sujeito, pela mesma causa já indicada. Quanto ao consequente em si mesmo, não o podemos tomar como dependente, na totalidade da coisa, pois não é lícito afirmar, por exemplo, que todo o animal é consequente de homem, nem que toda a sabedoria é consequente de música. O consequente deriva sem qualificação ao modo de como procedemos numa proposição. A outra proposição é inútil e impossível. Por exemplo, todo homem é todo animal, ou que a justiça é todo bem. Mas é esse cujo predicado é consequente que recebe a característica de todo. Quando o sujeito, cujos consequentes temos de apreender, se acha contido em uma outra noção, não é necessário que os consequentes, afirmativos ou negativos, do termo geral, estejam compreendidos entre os consequentes do sujeito, porque os predicados já foram compreendidos entre os consequentes da noção superior, uma vez que o que deriva de animal deriva também de homem. E quanto ao que é a propriedade do animal, o mesmo acontece, pelo que importa apreender os consequentes de cada sujeito. Alguns predicados são próprios da espécie, ainda que o não sejam do gênero, sendo necessário que certos predicados próprios se digam das espécies enquanto distintas do gênero. Também não é necessário selecionar para antecedentes da noção geral os antecedentes da noção que ela envolve, por exemplo, tomar como antecedente de animal o que na verdade é antecedente de homem, porque se animal é consequente de homem, também é consequente de todas as coisas das quais homem em si mesmo é consequente. Contudo, estas pertencem antes de mais à seleção de conceitos que são associados ao termo homem. Também cumpre notar o que se produz de modo constante, tanto para os consequentes como para os antecedentes.
As conclusões relativas a fatos constantes precedem também de silogismos cujas premissas todas, ou por menos algumas, são relativas a fatos constantes, porque em todo o silogismo a conclusão é análoga às premissas iniciais. Enfim, não é necessário tomar todos os predicados consequentes de todos os termos, porque a partir de tais premissas não se construiria silogismo. Quanto à razão disso, é um aspecto que esclareceremos a seguir. 28. Quando se pretende estabelecer que um predicado inere a um termo universal, é necessário olhar, por um lado, para os sujeitos do predicado a anunciar, e acerca dos quais ele mesmo é afirmado, e, por outro lado, para os predicados que são consequência acerca do que algo é afirmável. Se um destes sujeitos se identificar com um destes predicados, obtemos necessariamente a predicação de um dos termos a outro. Mas se nos interessa definir que um predicado se diz não de um termo universal, mas de um termo particular, importa considerar os antecedentes de ambos os termos. Se um destes antecedentes for idêntico ao outro, obtemos uma predicação necessária particular. Quando um termo não se predica de nenhum outro termo universal, importa considerar os consequentes disso a que o predicado se não atribui, e os predicados que são impossíveis de inerir ao que não se deve predicar do sujeito, ou, inversamente, por um lado, os predicados que estão na impossibilidade de ser inerentes ao que não se predica do sujeito, e, por outro lado, os consequentes do que não se deve atribuir ao sujeito, pois tanto num caso como em outro, se estes termos forem idênticos, chegamos a uma conclusão negativa universal, porque tanto obtemos o silogismo da primeira figura como o silogismo da segunda figura. Se pretendemos definir uma predicação particular negativa, é preciso ver, por um lado, os antecedentes disso de que o predicado não se diz, e, por outro lado, os predicados que não podem predicar-se do que se predica do sujeito. Se um destes termos for o mesmo que um outro, daí resulta necessariamente uma predicação particular negativa. Talvez o que acabamos de dizer se torne mais claro se o dissermos do seguinte modo. Suponhamos que os consequentes de A estão designados por B, os seus antecedentes estão designados por C, e os predicados não predicáveis de A estão designados por D. Suponhamos ainda que os predicados de E estão designados por F, os antecedentes por G, e que os predicados não predicáveis de E por H. Se qualquer C for idêntico a qualquer F, A deve predicar-se de todos os E, uma vez que F se predica de todos os E e C se predica de todos os A, de modo que A se predica de todos os E. Se C e G são idênticos, é necessário que A se predique de algum E, porque A é consequente de C e E é consequente de todo G. Caso F e D sejam idênticos por causa de um prosilogismo, A não se predicará de nenhum, pois a proposição negativa é convertível, e sendo F idêntico a D, A não se predicará de nenhum F, mas F predica-se de todos os E. Se B e H forem idênticos, A não se predicará de nenhum E, porque B se predicará de todo A, mas não se predicará de nenhum E, pois já dissemos que B era idêntico a H e que H não se predica de nenhum E. Se D e G forem idênticos, A não se predicará de alguns E, pois não se predicará de G na mesma medida em que não se predicará de D. Pois bem, G subordina-se a E, de modo que A não se predicará de alguns E. Se B for idêntico a G, teremos um silogismo de conclusão por conversão, porque E se predicará de todo A, uma vez que B se predica de A, e E de B, já que dissemos B era idêntico a todo G. Não se infere necessariamente que qualquer A se predique de todo E, ainda que se predique de alguns.
porque é possível converter a predicação universal em predicação particular. Vemos então que em todos os problemas cumpre considerar as relações acima mencionadas, pois delas procedem todos os silogismos. Mas também é preciso, no que se refere aos antecedentes e aos consequentes de cada termo, é preciso considerar os que são primeiros e universais. Por exemplo, no caso de E, importa considerar K, F, antes de simplesmente F. E no caso de A, importa considerar K, C, em vez de simplesmente C. Pois se A se predica de KF, também se predicará de ambos, de F e de E. E não sendo consequente no último, pode não obstante ser consequente de F. De modo análogo, cumpre considerar os antecedentes do próprio A, pois se for um consequente dos primeiros antecedentes, o mesmo se verificará com os termos subordinados, mas se não for consequente do primeiro, ainda o pode ser do último. Torna-se evidente também que esta pesquisa se efetua mediante 3 termos e 2 premissas, e que todos os silogismos procedem destas figuras que descrevemos. Demonstramos que A se predica de todo E quando se toma um termo idêntico entre C e F. Se este termo idêntico for o termo médio e os extremos forem A e E, obteremos a primeira figura. A predica-se de alguns E quando C e G se consideram idênticos, pelo que obtemos simultaneamente a primeira e a segunda figuras. A primeira, porque A não se predica de nenhum F, uma vez que seja exato que a negativa é convertível e que F se predica de todo E. A segunda, porque D não se predica de nenhum A e se predica de todo E. E A não se predicará de qualquer E, quando D e G forem idênticos, pelo que, assim, obtemos a última figura, porque A não se predica de nenhum G, e A predicar-se-á de todo G. Vemos então que todos os silogismos procedem das figuras acima estudadas, e que não podemos extrair consequentes de todos os termos, pois daí não procede qualquer silogismo. Já vimos que não há modo absoluto de estabelecer uma proposição baseada nos consequentes, e não podemos refutar uma proposição mediante o consequente de todos os termos, porque o termo médio, podendo aplicar-se a um, pode não se aplicar ao outro. Temos ainda que os outros modos de escolher os termos médios são inúteis à produção de um silogismo. Por exemplo, se os consequentes de cada termo forem idênticos, ou se os antecedentes de A forem idênticos aos predicados que não se podem dizer de E, ou se os predicados que não se dizem nem de um nem de outro termo forem idênticos, através destes termos não se obtém silogismo. Se os consequentes forem idênticos, por exemplo, B e F, obteremos a segunda figura com premissas afirmativas. Se os antecedentes de A forem idênticos aos predicados que não se podem dizer de E, por exemplo, C e H, teremos a primeira figura, cuja premissa relativa ao termo menor será negativa. E se os predicados que não se podem dizer nem de um nem de outro termo forem idênticos, por exemplo, D e H, ambas as premissas serão negativas, seja na primeira, seja na segunda figura. Mas deste modo, nenhum silogismo será possível. É também óbvio que importa descobrir quais são os termos idênticos e não os que são diferentes ou contrários, em primeiro lugar, porque é em vista do termo médio que a nossa dedução se efetua, e o termo médio a adotar não deve padecer de diversidade, mas ser um e o mesmo. A seguir, em todos os casos em que suceda que o silogismo resulte de termos assumidos como contrários, isto é, de termos que não se predicam do mesmo sujeito, poderá haver sempre redução aos modos já estudados. Por exemplo, se B e F forem contrários, se não forem predicáveis do mesmo sujeito. Tomando estes termos, teremos deveras um silogismo, concluindo que A não se predica de nenhum E, mas esta conclusão não se extrai das premissas propostas, mas do modo anteriormente indicado, porque B se dirá de todo A, mas não se dirá de nenhum E, de modo que necessariamente B deve ser idêntico a qualquer H.
Se por sua vez B e G não se disserem do mesmo sujeito, segue-se que A não se dirá de qualquer E. Ainda deste modo obteremos a segunda figura, pois B se dirá de todo A, e não se dirá de qualquer E. Por conseguinte, B é necessariamente idêntico a algum H, porque não há qualquer diferença entre dizer que B e G não se dizem do mesmo sujeito, e dizer que B é idêntico a qualquer H, já que em H compreendemos tudo quanto não se predica de E. Vemos assim que esses métodos não dão só por si qualquer silogismo. Mas se B e F forem contrários, não haverá necessariamente identidade entre B e qualquer H, e que o silogismo procede destes últimos termos. Ao querermos investigar os termos deste modo, não conseguimos mais do que orientar a nossa atenção para outra via que não a necessária, por descuidarmos a identidade que há entre B e H. 29. Os silogismos de redução ao impossível obedecem às mesmas regras dos silogismos ostensivos, porque também eles são constituídos pelos consequentes e pelos antecedentes dos termos maior e menor. O método de dedução é o mesmo em ambos os casos. O que se demonstra por modo ostensivo pode também ser objeto de um silogismo por absurdo, por meio dos mesmos termos, e, reciprocamente, o que se demonstra pelo absurdo também o pode ser por demonstração ostensiva, por exemplo, que A não se predica de nenhum E. Admitamos que A se predica de alguns E, como B se diz de todo A, e como A se diz de algum E, B dir-se-á de algum E. Mas já admitimos que não se predica de nenhum E. Podemos ainda provar que A se predica de algum E. Se A não predicar de nenhum E, e como E se diz de todo G, A não se dirá de nenhum G. Mas já admitimos que A se predicava de todo G. O mesmo ocorre nos demais problemas, porque sempre e em todos os casos, a prova pelo absurdo será feita a partir dos consequentes e dos antecedentes de cada termo. E seja em que problema for, o método é sempre o mesmo, tanto para o silogismo ostensivo como para o de redução ao absurdo, pois ambas as demonstrações procedem dos mesmos termos. Por exemplo, se ficou demonstrado que A não se predica de nenhum E, porque daí resultaria que B se predicava de algum E, o que se torna impossível. E se admitimos que B não se predica de nenhum E, mas que se predica de todo A, torna-se evidente que A não se dirá de nenhum E. Se na inversa ficou provado por demonstração ostensiva que A não se diz de nenhum E, supondo que A se predica de algum E, provaremos por absurdo que não se diz de nenhum E. O mesmo acontece nos restantes casos. Todavia, é indispensável assumir um termo comum, distinto dos anteriormente propostos, ao qual se refere o silogismo que prove a falsa conclusão, de tal modo que, se esta premissa for convertida e a outra ficar na mesma, o silogismo será ostensivo através dos mesmos termos. A diferença entre o silogismo demonstrativo ou ostensivo e o silogismo de redução ao absurdo é a de que, no silogismo ostensivo, as premissas são ambas propostas em conformidade com a verdade, enquanto no silogismo de redução ao absurdo, uma é posta como sendo falsa. Estas observações resultarão mais evidentes quando tratarmos do absurdo. De momento, baste-nos ver que temos de considerar os mesmos termos, quer desejemos fazer demonstração ostensiva ou demonstração por absurdo. No caso dos demais silogismos hipotéticos, isto é, destes que procedem por substituição ou por qualificação, a investigação far-se-á pelos sujeitos que devem ser não os últimos, mas os originais, que foram substituídos, e o método de dedução será o mesmo. Mas cumpre-nos considerar e determinar os diversos tipos de silogismos hipotéticos. A demonstração de todas estas proposições far-se-á como indicamos, mas há ainda outro modo de demonstrar através de silogismo algumas de entre elas. Podemos demonstrar, por exemplo, as proposições universais, procurando uma conclusão particular, com a ajuda de uma hipótese.
Se C e G forem idênticos e E se predicar apenas de G, segue-se que A se predicará de todos os E. E se por sua vez os D e os G forem idênticos e que E só se predicasse dos G, daí resultaria que A não se predicaria de nenhum E. Vemos também que cumpre considerar os problemas do ponto de vista. Análogo método é aplicável ao necessário e ao contingente. A pesquisa será a mesma, sendo pelos mesmos termos, dispostos segundo a mesma ordem, que o silogismo procede, seja ele da conclusão contingente ou de conclusão assertórica. E nos casos de relações inerentes ao contingente, importa tomar também os termos que, mesmo não se predicando do sujeito, podem dele ser predicáveis, pois demonstramos ser destes termos que procede o silogismo relativo ao contingente. O mesmo acontecerá com os outros modos de predicação. Do quanto acabamos de dizer, parece não somente que todos os silogismos podem ser construídos por esta via, mas também que não podem ser construídos de outro modo. Demonstramos que todo silogismo é formado por uma das figuras que descrevemos, e que estas não podem ser construídas por outros elementos que não sejam os consequentes e os antecedentes de cada termo. É destes termos que derivam as premissas e o termo médio. Por conseguinte, o silogismo não pode ser construído senão com estes termos. 30. O método é o mesmo em todas as artes, tanto em filosofia como não importa em qualquer outra arte ou disciplina. Convém procurar os predicados e os sujeitos de cada um dos termos, obter o maior número possível de predicados e de sujeitos e considerá-los mediante os três termos, tanto de um modo como de outro, quer se trate de refutação ou de demonstração, e quando o raciocínio tiver por objeto a verdade, partir de premissas em que os termos estejam dispostos, de modo a formar uma predicação conforme a verdade, enquanto que, nos silogismos dialéticos, temos de partir de premissas conforme a probabilidade. Expusemos os princípios do silogismo em geral, como se comportam e como temos de os procurar, para evitar que a nossa atenção não considere a totalidade do que se diz dos termos do problema, ou sobre os mesmos termos, sem distinguir entre a afirmação e a negação, ou ainda entre a afirmação universal e a afirmação particular, e entre a negação universal e a negação particular. Mas é preciso considerar um pequeno número de termos bem definidos. Também estabelecemos como importa proceder a uma escolha para todo sujeito dado, por exemplo, a bondade ou a ciência. Mas em cada ciência, os princípios peculiares são os mais numerosos. Por conseguinte, compete à experiência fornecer os princípios aferidos a cada sujeito. Quer dizer, por exemplo, é a experiência astronômica que fornece os princípios da astronomia, pois até que os fenômenos celestes fossem convenientemente apreendidos, as demonstrações da astronomia não puderam ser descobertas. O mesmo ocorre com as demais ciências. A seguir, os predicados de cada sujeito apreendidos, podemos formular a sua demonstração. Se nenhum dos verdadeiros predicados do sujeito tiver sido omitido na nossa investigação, seremos capazes, em tudo o que admite uma demonstração, de descobrir esta prova e de a demonstrar, e em tudo o que não admite naturalmente prova, de o dilucidar. Explicamos de um modo geral como se faz a escolha das premissas, mas acerca de tudo demos explicações pormenorizadas no nosso Tratado sobre a Dialética. 31. É fácil de ver que a divisão por gêneros é um caso menor do método exposto. A diarese é algo como um silogismo impotente. Por um lado, pede que lhe seja acordado o que tem de demonstrar, e por outro, conclui sempre algum predicado superior ao que se espera. O problema em si mesmo escapou a todos quantos usaram a divisão, e tentaram convencer-nos de que é possível obter uma demonstração da substância e da essência. Daqui resulta que eles não sabiam, ao utilizar a divisão, nem o que é possível conclusão, nem o que é possível demonstração, mediante o silogismo, tal como acabamos de expor. Nas demonstrações, quando se trata de provar por silogismo uma predicação afirmativa,
Importa que o termo médio, pelo qual o silogismo é engendrado, seja sempre menor do que o termo maior e não mais geral. A divisão visa um resultado contrário, porque assume o universal como termo médio. Admitamos que animal seja significado por A, mortal por B, imortal por C. E homem, cuja definição temos de dar, por D. Propomos então que todo animal é ou mortal ou imortal, que tudo o que é A é ou B ou C. Prosseguindo a divisão, propomos que, por sua vez, o homem é animal. Pomos deste modo a predicação ou de A ou de D. O silogismo conclui que todo o D será ou B ou C, de onde resulta que o homem é necessariamente ou mortal ou imortal, mas que seja animal mortal não resulta necessariamente daí, embora seja essa a questão proposta, e que seja isso a demonstrar por silogismo. Pondo agora A como animal mortal, B como pés, como com pés, C sem pés e D como sendo homem, tomamos do mesmo modo A, animal mortal, como incluído ou em B, um animal mortal com pés, ou em C, sem pés, porque todo animal mortal é provido de pés ou sem pés. E afirma-se A de D, porque propusemos que o homem era um animal mortal. A seguir, é necessário que o homem seja ou um animal com pés ou um animal sem pés. Que tenha pés não é necessário, mas somente proposto, embora fosse isso que tínhamos de demonstrar. Portanto, como a divisão se desenrola sempre deste modo, estes autores são induzidos a tomar como termo médio universal e como termos extremos o sujeito da prova e as diferenças. Enfim, quer se trate de definir o que seja o homem ou não importa qual outro sujeito, não conseguem aportar qualquer claridade suscetível de garantir a necessidade, porque percorrem todo o caminho que lhes resta sem suspeitar das ricas possibilidades que se lhes oferecem. É evidente que a refutação por este método é impossível, tanto como tirar uma conclusão sobre um acidente ou uma propriedade ou um gênero, não sendo também aplicável aos casos em que se ignora se a questão é certa ou incerta, se, por exemplo, a diagonal é comensurável ou incomensurável. Se supusermos que toda a linear é comensurável ou incomensurável, e que a diagonal é uma linear, tiraremos a conclusão de que a diagonal é ou incomensurável ou comensurável. E se a tomarmos como incomensurável, sê-lo-á pressupondo que tanto se deve concluir por silogismo. Não podemos demonstrá-lo porque, por aquele método, não se pode demonstrar de modo nenhum. Admitamos que ou incomensurável ou comensurável é designado por A, linear por B e diagonal por C. É evidente que este método de dedução não se adapta a toda a investigação e que carece de utilidade, mesmo nos casos em que se supõe ser útil. É evidente, pelo que dissemos, quais são os elementos e o modo de formação das demonstrações e o que importa considerar em cada problema. 32. Quanto ao modo de redução dos silogismos às figuras indicadas, é quanto nos propomos explicar a seguir, pois ainda nos falta examinar este aspecto. Se consideramos a construção dos silogismos e possuímos o poder de os descobrir, e se também somos capazes de os reduzir, uma vez formulados, às figuras anteriormente descritas, o nosso empenho inicial será levado a bom termo. A exatidão das nossas precedentes explicações será ao mesmo tempo confirmada e esclarecida pelas anotações que ora oferecemos, porque tudo o que é verdadeiro deve ser, de um modo pleno, coerente em si mesmo. Antes de mais, cumpre-nos escolher as duas premissas do silogismo, porque a análise das partes maiores é mais fácil do que a análise das partes menores, e os compostos são maiores do que as suas partes.
A seguir, teremos de procurar qual a premissa universal e qual a premissa particular. E caso as duas premissas não hajam sido aduzidas, aduziremos a que estiver em falta. Por vezes, aduzindo a universal, negligenciamos a premissa nela contida, tanto quando escrevemos como quando interrogamos. Ou aduzimos premissas, passando em silêncio aquelas das quais elas se concluem, enquanto pedimos a concessão de outras desnecessárias. Temos, portanto, de nos interrogar se aduzimos algo de inútil ou se omitimos algo de necessário, e aduzir um e rejeitar o outro, até havermos formulado as duas premissas. Porque sem estas condições não é possível reduzir os argumentos apresentados no modo que indicamos. A inadequação ou a ineptitude de alguns argumentos são facilmente visíveis, mas outros escapam à nossa atenção e parecem concluir em forma de silogismo, por implicarem alguma conclusão necessária. Por exemplo, se pusermos de um lado que a substância não se destrói pela destruição da não-substância, e que, por outro lado, a destruição dos elementos importa na destruição da coisa que eles compõem, destas proposições aduzidas conclui-se necessariamente que toda a parte de substância é substância, o que constitui uma conclusão que não deriva silogisticamente das proposições aduzidas. E, na realidade, as premissas são deficientes. Outro exemplo, se existindo o homem, se torna necessário que exista animal, e existindo o animal, se torna necessário que a substância exista. Torna-se então necessário que, existindo o homem, exista a substância. Mas esta conclusão ainda não é uma conclusão silogística, porque as premissas não se apresentam segundo a forma indicada. Somos vítimas de uma ilusão em casos desse gênero, quando algo de necessário resulta das proposições aduzidas, porque o silogismo é também algo de necessário, mas o necessário tem uma extensão maior do que o silogismo. Todo silogismo é necessário, mas nem tudo o que é necessário é um silogismo. Ainda que alguma conclusão se extraia das hipóteses aduzidas, não devemos procurar imediatamente a redução do argumento a silogismo, mas cumpre, antes de mais, propor as duas premissas e depois proceder à análise dos termos. E devemos assumir como termo médio o termo que se acha em ambas as premissas, pois é necessário que em todas as figuras o termo médio seja presente nas duas premissas. Se o termo médio é predicado e tem por seu lado um predicado, ou se ele mesmo é um predicado e há algo que acerca dele possa ser negado, teremos aí a primeira figura. Se ele for simultaneamente afirmado e negado de algum sujeito, teremos a segunda figura. Se por fim ambos os termos se negam dele, ou se um deles se nega e outro se afirma, teremos a última figura. Tal é a posição do médio em cada figura. Esta posição é ainda a mesma se as premissas não forem universais, porque a definição do termo médio é a mesma. Assim, é evidente que, se em algum argumento um mesmo termo não se afirma mais de uma vez, não há silogismo por falta de termo médio. E como sabemos que espécie de proposição se conclui em cada figura, e em que figura se conclui o universal, e em que figura o particular, é evidente que não temos de considerar todas as figuras, mas apenas a mais adequada a cada questão. No entanto, se a conclusão for obtida mediante várias figuras, a figura será reconhecida pela posição do termo médio. 33. Ocorre com frequência, como já afirmamos atrás, que nos enganamos nos silogismos por causa da necessidade da conclusão. Por vezes, enganamo-nos por causa da similitude da disposição dos termos, sendo este um aspecto que não deve escapar à nossa atenção. Por exemplo, se A se predica de B e B de C, pareceria que, estando os termos nesta disposição, haveria silogismo. De fato, não obtemos nenhuma necessidade, e nem qualquer silogismo. Admitamos que A significa estar sempre. B, aristômeno inteligível. E C, aristômeno. É exato afirmar-se que A se diz de B, que estar sempre se diz de aristômeno inteligível,
porque Aristômeno inteligível é eterno. Mas B também se diz de C, pois que Aristômeno é Aristômeno inteligível. Mas A não se diz de C, porque Aristômeno é perecível. Nenhum silogismo se poderia obter com os termos dispostos de tal maneira, sendo necessário assumir a premissa A como universal. Ora, é um erro pensar que todo o Aristômeno inteligível é eterno, pois Aristômeno é perecível. Admitamos que C significa mícalo, B, músico mícalo e A, morrer amanhã. É verdade dizer B de C, porque mícalo é músico mícalo. A também pode ser afirmado de B, porque o músico mícalo poderia deixar amanhã de ser músico. Mas, de qualquer modo, é falso afirmar A de C. É falso afirmar morrer amanhã de mícalo. Este argumento é idêntico ao anterior, porque não é universalmente verdadeiro dizer que o músico mícalo vai morrer amanhã. E, a menos que este ponto seja suposto universalmente, também não há qualquer silogismo. Este erro origina-se na ignorância de uma ligeira distinção, porque damos o nosso consentimento à conclusão como se não houvesse qualquer diferença entre os juízos. Isto predica-se daquilo e isto predica-se de todos os casos de aquilo. 34. Acontece ainda muito que nos enganamos não expondo como cumpre os termos da premissa. Admitamos, por exemplo, que A significa saúde, B, doença e C, homem. É verdade afirmar que A não pode dizer-se de nenhum B, porque a saúde não se diz de qualquer doença, e que, por sua vez, B se diz de todo C, porque todo o homem está sujeito à doença. Poder-se-ia concluir, parece, que a saúde não se diz de nenhum homem. A causa deste erro reside na incorreta exposição dos termos no discurso, porque, se o substituirmos pelas disposições correspondentes a esses estados, não haverá lugar a silogismo. Tal é o caso se substituirmos saúde por são e doença por doente. Com efeito, não é verdade dizer que seja impossível para o doente estar de saúde. Se não tivermos isto em conta, não obteremos silogismo, ou pelo menos não obteremos mais do que um silogismo do tipo contingente. Mas uma tal conclusão não é impossível, posto que a saúde não é predicável de nenhum homem. Passemos à segunda figura. O erro produzir-se-á do mesmo modo. A saúde não pode predicar-se de nenhuma doença, mas pode predicar-se de todo homem. Portanto, a doença não se predica de nenhum homem. Quanto à terceira figura, o erro reside na contingência da conclusão, pois é possível que a saúde e a doença, a ciência e a ignorância e, de um modo geral, os contrários, se prediquem do mesmo sujeito. Mas é impossível que estes termos se prediquem um do outro. Ora, isto não concorda com o que dissemos antes, onde determinamos que, quando várias coisas se podem predicar do mesmo sujeito, elas também se podem mutuamente predicar. É então óbvio que, em todos os casos, o erro nasce da exposição dos termos, uma vez que, se pusermos no lugar exato as disposições equivalentes aos estados, o erro desaparece. É, por conseguinte, evidente que, nas premissas deste tipo, cumpre pôr sempre como termo, em vez de estado, as disposições equivalentes a esse estado. 35. Nem sempre interessa expressar os termos por um único nome, já que poderemos com frequência recorrer a locuções compostas às quais não se deu nome. Esta é a causa da dificuldade em reduzir os silogismos deste gênero. Por vezes também o erro, no exercício deste tipo, virá de julgarmos que possa haver silogismo através de proposições sem termo médio. Admitamos que A significa dois ângulos retos, B, triângulo, e C, triângulo isósceles. A predica-se de C por B,
mas em contrapartida só se predica de B por mediação de outro termo, pois é propriedade do triângulo o ter dois ângulos retos, de modo que não haverá termo médio da proposição AB, ainda que seja demonstrável, porque o termo médio nem sempre se deve tomar na acepção individual, havendo vezes em que se deve tomar como uma locução composta, como justamente ocorre no exemplo que citamos. 36. A afirmação de que o termo maior se predica do médio e este último do menor não deve estender-se como se eles pudessem predicar-se sempre um do outro, ou que o termo maior se predica do médio como o médio se predica do menor. E isto mesmo acontece no caso de premissas negativas. Compre pensar que o verbo predicar tem distintas acepções, como sucede com o verbo ser, ou em ser verdade o dizer de uma coisa que ela é. Vejamos, por exemplo, a proposição que diz haver uma ciência dos contrários. Admitamos que A significa há uma ciência una e B, coisas contrárias entre elas. Então A predica-se de B, não porque os contrários sejam por si mesmos uma ciência una, mas porque é verdade afirmar que deles há uma ciência una. Acontece por vezes que o termo maior se afirma do médio, enquanto o médio não se afirma do terceiro termo. Por exemplo, se a sabedoria é ciência, e se a sabedoria tem relação com o bem, conclui-se que do bem há uma ciência. O bem não é ciência, ainda que a sabedoria seja ciência. Outras vezes, o médio afirma-se do terceiro termo, enquanto o maior não se predica do médio. Por exemplo, se há uma ciência de tudo o que é qualidade, ou é um contrário, e que o bem seja ao mesmo tempo um contrário e uma coisa com qualidade, concluímos haver uma ciência do bem, embora o bem não seja uma ciência, nem a coisa com qualidade, e nem o contrário, ainda que o bem seja simultaneamente uma qualidade e um contrário. Outras vezes ainda, nem o maior é predicado do médio, nem este último do terceiro, enquanto o maior tanto é predicado como não predicado do terceiro. Por exemplo, se há gênero disso de que há ciência, e se há uma ciência do bem, a conclusão é a de que há um gênero de bem. Mas aqui nada se predica de nada. Porém, se isso acerca do qual a ciência é um gênero, e se do bem há uma ciência, a conclusão é a de que o bem é um gênero. O termo maior é então afirmado do menor, ainda que nas premissas os termos não se prediquem um do outro. Cumpre proceder de modo análogo na predicação negativa, porque isto não se predica daquilo, não significa sempre isto não é aquilo, mas significa por vezes isto não é daquilo, ou isto não é para aquilo. Ao dizermos, por exemplo, não há movimento do movimento, ou geração da geração, ora, há geração do prazer, logo o prazer não é geração. Outro exemplo. Quando dizemos do riso há um signo, ora, do signo não há signo, logo, o riso não é um signo. O mesmo ocorre em outros casos em que o problema se refuta pelo fato de o gênero ser afirmado de um modo particular na sua relação com os termos deste problema. Outro exemplo ainda, a ocasião não é o tempo oportuno, porque a ocasião pertence a Deus, enquanto o tempo oportuno não lhe pertence, pois nada é útil a Deus. Importa assumir como termos ocasião, tempo oportuno e Deus, mas a premissa ela deve ser tomada consoante o caso do nome. O que dizemos de um modo geral e universal
é que os termos devem ser dispostos sempre no caso nominativo, por exemplo, homem, bem, contrários, e não do homem, do bem, dos contrários. Enquanto as premissas devem ser tomadas segundo o caso de cada nome, seja o dativo, igual a isto, o genitivo, dobro disto, acusativo, o que fere ou vê isso, ou o nominativo, o homem é um animal, ou de qualquer outro modo que o nome se ache na premissa. 37. Os juízos, isto predica-se daquilo e é verdade afirmar isto daquilo, devem ser entendidos de tantos modos quanto as diferentes categorias, sendo estas categorias entendidas seja em acepção particular, seja universal, e ainda ou como simples ou como compostas. O mesmo vale para os juízos negativos equivalentes. Cumpre considerar estes aspectos e defini-los com maior cuidado. 38. O termo que se acha induplicado nas premissas deve ser referido ao termo maior e não ao médio. Quero dizer que, por exemplo, se nos for dado um silogismo concluindo que da justiça há uma ciência que é um bem, a expressão que é um bem, ou enquanto bem, deverá ser junta ao termo maior. Admitamos que A significa ciência, que é um bem. B, bem, e C, justiça. A predica-se com verdade de B, porque há uma ciência do bem que é um bem. Também é verdade afirmar B de C, porque a justiça é um vero bem. Deste modo, obtemos uma resolução do argumento. Pelo contrário, se a expressão que é um bem for junta a B, não haverá silogismo, porque A será verdadeiro de B, mas B não será verdadeiro de C. Porque afirmar da justiça o juízo, o bem que é um bem, é falso e ininteligível. A mesma solução se usaria caso se demonstrasse que o são é objeto de ciência enquanto bom, ou o unicórnio enquanto não ser, ou o homem imperecível enquanto sensível. Em todos os casos onde o predicado receba uma adição deste tipo, a duplicação deve ser aditada ao termo maior. A disposição dos termos não é a mesma quando a dedução se faz por silogismo de modo simples e quando se deduz com uma determinação, seja essencial, seja condicional, seja de qualquer outro modo, quando, por exemplo, o bem é provado ser simplesmente objeto de ciência e quando é provado como sendo um objeto de ciência que é bom. Se acaso foi simplesmente demonstrado como objeto de ciência, temos de pôr no lugar do termo médio o verbo ser. Mas se aditarmos que é bom, o termo médio deve ser o que é algo. Por exemplo, proponhamos A como significado saber que é algo. B, o que é algo. E C, bem. É verdadeiro afirmar A de B, porque há um saber que algo é algo. Porque há um saber que algo é algo. E também é verdade predicar B de C, pois C representa algo, de onde também ser verdade a predicação de A de C. Haverá, portanto, uma ciência de que o bem é bom, pois o termo o que é algo significava a substância própria desse algo. Mas se ser for aduzido como termo médio, e ser como expressão inqualificada junto ao termo maior, e não a locução ser algo, não teríamos um silogismo concluindo que do bem a ciência que ele é bom, mas apenas que ele é. Tomemos, por exemplo, A significando ciência de que é, B, ser e C, bom. Vemos que, nos silogismos limitados por duplicação,
O modo de dispor os termos é este. 39. Temos ainda de substituir os termos equivalentes, palavras por palavras, locuções por locuções, palavra e locução por palavra e locução, e preferir sempre uma palavra a uma oração, evitando assim a exposição dos termos. Por exemplo, se é indiferente dizer o objeto da suposição não é o gênero do objeto da opinião, e dizer o objeto da opinião não é idêntico com algum objeto de suposição, o sentido é o mesmo nos dois juízos. Em vez da locução enunciada, é preferível utilizar termos como suspicável e opinável. 40. Como não há identidade entre as proposições o prazer é bom e o prazer é o bom, não se torna necessário dispor os termos de análogo modo, mas se houver silogismo a demonstrar que o prazer é o bom, o termo deve ser o bom, enquanto se houver silogismo a demonstrar que o prazer é bom, o termo será bom. E assim em todos os demais casos. 41. Não há identidade nem formal nem verbal entre dizer A predica-se de todos os casos de que se predica B, e A predica-se de todos os casos de tudo de quanto B se predica. Nada obsta, contudo, a que B se predique de C, ainda que não se predique de todo C. Por exemplo, que B seja belo e C branco. Se belo se predica de branco, é verdade dizer que belo se predica de branco, mesmo que não talvez de todo o branco. Se A se predicar de B, mas se não se predicar de tudo isso de que se predica B, então quer B se predique de todo C, quer se predique simplesmente de C, é necessário que A não se predique de todos os Cs, de todos os C, mas que não se predique de todo C. Pelo contrário, se A se predica de tudo isso de que se predica B, acontecerá que A é predicável de tudo o que B predica. Se por conseguinte A for predicado de tudo o que se predica com B, nada obsta a que B não se predique de C, e que todavia A não se predique de todo o C, nem mesmo de C em absoluto. Tomando três termos, vemos que a expressão A predica-se de todos os casos a que se predica B significa A predica-se de todas as coisas de que se predica B. E se B for dito na totalidade do terceiro termo, A também será dito da totalidade do terceiro termo. Mas se B não foi dito da totalidade do terceiro termo, não é necessário que A seja dito da totalidade deste termo. Não é necessário julgar que a exposição dos termos conduza ao absurdo, porque não nos servimos de um exemplo concreto. Antes, procedemos como o geômetra, que anuncia que uma linha com o comprimento de um pé ou uma linha reta sem largura existe ainda que não exista, pois não se serve destas figuras para deduzir delas um silogismo. A não ser que duas coisas se relacionem como o todo com a parte e como a parte com o todo, quem pretende demonstrar algo não pode demonstrar, seja o que for, a partir delas, e, portanto, não obtém silogismo. Pelo contrário, nós, e por nós entendo quem estuda, recorremos aqui à exposição dos termos tal como nos servimos da percepção, o que não significa que seja impossível demonstrar sem termos, como é impossível demonstrar um silogismo sem as premissas. 42. Não esqueçamos que, no mesmo silogismo, nem todas as conclusões se obtêm através de uma só figura, mas que umas se concluem por uma e outras por outra. É evidente que as resoluções devem efetuar-se tendo em conta esta situação. E como toda a proposição se prova por não importa que figura, mas certos problemas por cada figura, a conclusão faz ressaltar através de que figura temos de obter a resolução. 43.
Acerca destes argumentos que, em vista de uma definição, se dirigem a provar qualquer elemento da definição, importa pôr como termo a mesma parte da definição que é o objeto da discussão, e não a definição na íntegra, não nos arriscando ao embaraço resultante da extensão do termo. Por exemplo, se tiver de demonstrar-se que a água é um líquido potável, potável e água são os termos a aduzir. 44. Além disso, não temos de intentar a redução dos silogismos hipotéticos, porque a redução não é possível a partir das premissas dadas, posto que não foram demonstradas mediante um silogismo, mas todas foram admitidas por convenção ou assentimento. Por exemplo, suponha-se que, a menos que haja uma potencialidade para os contrários, não pode haver uma só ciência que os estude. Se nos objeta que não há potencialidade alguma, ou que nem toda a potencialidade se refere aos contrários, por exemplo, como a saúde e a doença. Procedendo assim, demonstrou-se que não há uma só potencialidade para todos os contrários, mas não se demonstrou que acerca deles não haja uma só ciência, e, portanto, cumpre admiti-lo. Só que isso não resulta do silogismo, mas da hipótese. Logo, este argumento não é redutível, mas pode ser reduzido o argumento de que não há uma única potencialidade na medida em que este último argumento era um silogismo, enquanto o primeiro era uma hipótese. O mesmo ocorre quanto aos argumentos que concluem pelo impossível. Estes argumentos também não podem ser objeto de uma resolução, mas a redução ao impossível pode ser, uma vez provada por silogismo, enquanto a outra parte do argumento não pode ser, uma vez que a conclusão deriva de uma hipótese. A diferença com os silogismos hipotéticos precedentes é a de que, nos primeiros, é necessária uma convenção preliminar para se obter o assentimento quanto à conclusão. Por exemplo, se for demonstrado que há uma só potencialidade para os contrários, a ciência que os estuda é também a mesma. Mas, como neste caso, mesmo na falta de um acordo preliminar, assente-se, em virtude da evidência do erro. Por exemplo, se a diagonal for comensurável, os números ímpares serão iguais aos números pares. Muitos outros silogismos concluem por hipótese. Cumpre examiná-los e explicá-los com clareza. Quais são as suas diferenças e quais são os modos de construir silogismos hipotéticos, eis o que diremos ulteriormente. Agora, baste-nos mostrar a impossibilidade da resolução em figuras dos silogismos deste tipo, cuja razão indicamos. 45. Para todos os problemas que se demonstram através de várias figuras, caso tenham sido demonstrados por silogismo em uma figura, é possível reduzir o silogismo a uma outra figura. Por exemplo, o silogismo negativo da primeira figura é redutível à segunda, e o silogismo da segunda à primeira. Não em todos os casos, mas somente em certos silogismos, tal como diremos mais adiante. Se A não se predica de nenhum B, e se B se predica de todo C, A não se dirá de nenhum C. Temos assim a primeira figura, mas por conversão da negativa, obteremos a segunda, pois B não se predica de nenhum A, e predica-se de todo C. O mesmo se verifica se o silogismo não for universal, mas particular. Se, por exemplo, A não se predica de nenhum B, e se B se predica de algum C. Por conversão da negativa, teremos a segunda figura. Os silogismos universais da segunda figura são redutíveis à primeira, enquanto que, para os silogismos particulares, só um dos silogismos é redutível. Admitamos que A não se predica de nenhum B e se predica de todo C. Pela conversão da negativa, teremos a primeira figura. B não se predica de nenhum A, e A predica-se de todo C. Mas se a afirmativa se referir a B e a negativa a C, o primeiro termo a pôr é C, porque não se predica de nenhum A, e A predica-se de todo B. Por conseguinte, C não se predica de nenhum B, e B não se predica também de nenhum C, por a negativa ser convertível. Se o silogismo for particular,
Quando a negativa se referir ao termo maior, poderá haver redução à primeira figura. Por exemplo, se A não se predica de nenhum B e se predica de algum C, por conversão da negativa teremos a primeira figura. B não se predicará de nenhum A e A predicar-se-á de algum C. Mas quando a afirmativa se referir ao termo maior, não haverá redução. Por exemplo, se A se predica de todo B e não se predica de algum C, porque a proposição AB não admite conversão, e se houvesse conversão, não haveria silogismo. Por sua vez, os silogismos da terceira figura não poderão ser resolúveis à primeira, enquanto todos os da primeira são resolúveis à terceira. Os silogismos da terceira figura não podem resolver-se todos pela primeira, enquanto que todos os da primeira o podem ser pela terceira. Como exemplo, suponhamos que A se predica de todo B e B de alguns C. Logo que haja uma conversão da afirmativa particular, C predicar-se-á de alguns B, mas A predica-se de todo B, de modo que obtemos a terceira figura. Se o silogismo for negativo, o mesmo se diz, porque a conversão da afirmativa particular fará com que A não se predique de nenhum B, e que C se predique de algum B. Dos silogismos da terceira figura, há só um redutível à primeira, quando a negativa não é universal, mas todas as outras são redutíveis. Seja, por exemplo, A e B afirmados de todo C. C pode ser parcialmente convertido com A ou com B, e, por conseguinte, predicar-se de algum B. Logo, teremos a primeira figura. Se A se predica de todo C e C de algum B. E se A se predicar de todo C e B de algum C, o argumento é o mesmo, por haver conversão de B em relação a C. Mas se B se predicar de todo C e A de algum C, o primeiro termo a pôr é B, porque B se predica de todo C, e C de algum A, e logo B predica-se de algum A. Mas como a particular é convertível, A também se predicará de algum B. Se o silogismo for negativo, e quando os termos forem universais, devemos utilizá-los do mesmo modo. Admitamos que B se predica de todo C e que A não se predica de nenhum C. Então C predicar-se-á de algum B, e A não se predicará de nenhum C, pelo que C será o termo médio. Do mesmo modo, se a negativa for universal e a afirmativa particular, A não se dirá de nenhum C, e C dir-se-á de algum B. Se a negativa for assumida como particular, não haverá lugar à resolução, se, por exemplo, B se disser de todo C e se A não se predicar de qualquer C, porque, pela conversão da premissa ABC, ambas as premissas serão particulares. Vemos como, para reduzir uma figura a outra, a premissa relativa ao termo menor deve ser convertida em uma ou outra das figuras, porque, uma vez esta premissa convertida, efetua-se a passagem para a outra figura. Quanto aos silogismos da segunda figura, um pode ser e outro não pode ser, reduzido à terceira figura. Quando a universal for negativa, a redução é possível. Se, por exemplo, A não se predicar de nenhum B e se predicar algum C, B e C serão ambos convertíveis por relação a A, de modo que B não se predica de nenhum A, e que C se predica de algum A. Por conseguinte, A é o termo médio. No entanto, quando A se predicar de todo B e não se predicar de algum C, não haverá redução, porque nenhuma das premissas é por conversão universal. Os silogismos da terceira figura são redutíveis à segunda quando a negativa for universal. Por exemplo, se A não se predicar de nenhum C e se B se predicar ou de algum C ou de todo C, porque C não se dirá de nenhum A e dir-se-á de algum B. Se a negativa for particular, não haverá lugar à redução, porque a particular negativa não admite a conversão. É evidente que os silogismos irredutíveis a estas figuras são precisamente os mesmos que também não são irredutíveis à primeira figura. E, quando os silogismos são redutíveis à primeira figura,
esta só se justifica por redução ao absurdo. Pelo que precede, vemos como os silogismos podem ser reduzidos. Vemos ainda como há redução de umas figuras a outras. Na confirmação ou na refutação de uma conclusão, há a seguinte diferença conforme se considera idêntico ou diferente o significado das expressões não ser deste modo e ser não deste modo. Por exemplo, não ser branco e ser não branco. O sentido não é o mesmo, e a negação de ser branco não é ser não branco, mas deveras não ser branco. A causa é a seguinte: a relação de ele pode andar com ele e pode não andar é análoga à relação de é branco com é não branco, e a relação de ele conhece o bem com ele conhece o não bem. De fato, entre ele conhece o bem e ele está conhecendo o bem, não há qualquer diferença, tal como não há entre ele pode andar e ele é capaz de andar. Nem, por conseguinte, entre os seus opostos. Ele não pode andar e ele não é capaz de andar. Se, portanto, ele não é capaz de andar, significa o mesmo que ele é capaz de não andar ou de não andar. Estes predicados dir-se-ão ao mesmo tempo do mesmo sujeito. Porque o mesmo sujeito pode ao mesmo tempo andar e não andar, e conhece ao mesmo tempo o bem e o não bem. Porém, uma afirmação e uma negação opostas não se predicam ao mesmo tempo do mesmo sujeito. Assim, tal como não há identidade entre não conhecer o bem e conhecer o não bem, também não há identidade entre ser não bom e não ser bom. Porque, nos análogos, se uns são diferentes, outros também o são. Também não significam o mesmo ser não igual e não ser igual. Porque no primeiro, ser não igual, em isto que é não igual, encontra-se um sujeito definido, a saber, o desigual. Enquanto que no segundo, não ser igual, não há sujeito definido. É por isso que nem tudo é igual ou não igual, enquanto tudo é igual ou desigual. Por outro lado, os juízos há madeira não branca e não há madeira branca não são predicáveis do mesmo sujeito. Se há madeira não branca, haverá madeira. Mas o que não é madeira branca não é necessariamente madeira. Vemos assim que ele é não bom não constitui a negação de ele é bom. Vemos assim que ele é não bom não constitui a negação de ele é bom. Se de cada uma das duas proposições for verdade dizer que é ou uma afirmação ou uma negação, no caso de não ser uma negação, é evidente ser, de algum modo, uma afirmação. Mas a toda a afirmação responde uma negação. Por conseguinte, a afirmação ele é não bom tem por negação ele não é não bom. A ordem dos predicamentos é a seguinte. Admitamos que ser bom é figurado por A, não ser bom por B, ser não bom por C, como caso particular de B, e não ser não bom por D, como particular de A. Neste caso, ou A ou B se predicam de todo sujeito, nunca se predicando do mesmo simultaneamente.
De igual modo, ou C e D se predicarão de todo o sujeito, mas nunca simultaneamente do mesmo, e B deve necessariamente predicar-se de tudo aquilo de que C se predica, porque se é verdade dizer ele é não branco, também é verdade dizer ele não é branco, pois é impossível que ao mesmo tempo algo seja branco e não branco, ou ainda que se trate de madeira não branca e que seja madeira branca, de modo que, no caso de o predicável não ser a afirmação, terá de predicar-se a negação. Em contrapartida, C nem sempre é consequente de B, porque o que não é madeira também não será madeira não branca. Por outro lado, D predica-se de tudo isso de que A se predica, porque ou C ou D se predica de tudo quanto A se predica. Mas como não é possível que algo seja ao mesmo tempo não branco e branco, D dir-se-á de tudo quanto de A se predica, pois do que é branco, é verdade dizer-se que não é branco. De modo inverso, A nem sempre é consequente de D. Do que não é madeira, não é verdade afirmar a saber, que é branco. De onde resulta que D é verdadeiro, mas que A não é verdadeiro, a saber, que é madeira branca. Também é óbvio que A e C nunca podem predicar-se em conjunto ao mesmo sujeito, e que, pelo contrário, B e D podem predicar-se do mesmo sujeito. A relação dos termos negativos com os termos afirmativos é a mesma quando dispostos nesta posição. Podemos dispor A para significar igual, B não igual, C desigual e D não desigual. Em muitos casos em que o mesmo predicado se predica de alguns sujeitos e não se predica de outros, a negação pode ser verdadeira tal como o precedente, quando dizemos, por exemplo, que todas as coisas não são brancas, ou que cada coisa não é branca, enquanto que a afirmação que cada coisa é não branca, ou que todas as coisas são não brancas, é falsa. De modo análogo, todo o animal é branco tem por negação não todo o animal é não branco. Ambas as proposições são falsas, mas sim não todo o animal não é branco. Como é evidente que o sentido é diferente entre é não branco e não é branco, sendo uma destas proposições afirmativa e outra negativa, é também evidente que o método demonstrativo não é o mesmo em ambas. Que, por exemplo, tudo o que é animal não é branco e pode não ser branco, e que é verdade dizê-lo não branco, pois esta última locução significa que é não branco. Pelo contrário, provar que é verdade dizê-lo branco ou que é verdade dizê-lo não branco far-se-á de modo análogo, porque ambas as proposições são demonstradas pela construção equivalente à primeira figura. A expressão é verdade deve ser situada no mesmo plano de é. Por a negação de é verdade dizê-lo branco, não ser é verdade dizê-lo não branco, mas não é verdade dizê-lo branco. Se queremos demonstrar ser verdade dizer tudo o que é homem é músico, ou que é não músico, devemos também propor que tudo o que é animal é ou músico ou não músico, sendo a demonstração efetuada. Quanto à proposição que tudo o que é homem não é músico, demonstra-se pela refutação, segundo os 3 modos que expusemos. Em geral, quando A e B são tais que se não pode predicar ao mesmo tempo do mesmo sujeito, ainda que um ou outro se predique necessariamente de todo sujeito, que por sua vez C e D se acham na mesma situação, que A é o consequente de C, sem que esta relação possa ser recíproca, nestas condições,
D será o consequente de B, mas sem reciprocidade. E por outro lado, A e D poderão predicar-se do mesmo sujeito, enquanto que B e C não serão predicáveis. Que, antes de mais, D seja o consequente de B é quanto as considerações a seguir mostrarão, pois ou C ou D se predicam necessariamente um ou outro de todo o sujeito, e C não pode predicar-se disso que se predica B, porque implica A e A e B não são predicáveis do mesmo sujeito, é evidente que D será o consequente de B. Por sua vez, C não é recíproco de A, mas como C ou D se predicam de todo sujeito, é possível que A e D se prediquem do mesmo sujeito. Pelo contrário, B e C não são predicáveis, porque A é o consequente de C. Chegamos deste modo a uma impossibilidade. É então evidente que B também não é recíproco de D, pois é possível que D e A se prediquem simultaneamente do mesmo sujeito. Ocorre também por vezes que, nesta disposição dos termos, cometemos erro, porque os opostos não são apreendidos com retidão, isto é, ou um ou outro predicáveis de todo o sujeito. Por exemplo, se A e B não são predicáveis simultaneamente do mesmo sujeito, mas se for necessário que um deles se predique de algo do qual o outro não se predica. O mesmo acontece com C e D. E se por fim A é o consequente de tudo quanto de que C é consequente, resultará que B se predica de tudo de que C é consequente. Resultará que B se predica necessariamente de tudo quanto D predica. Ora, isto constitui um erro. Tomemos por negação de A e B o termo F, e por negação de C e D, por sua vez, o termo G. Torna-se então necessário que A ou F se prediquem de todo o sujeito, porque ou a afirmação ou a negação devem predicar-se do sujeito, e por sua vez, ou C ou G devem predicar-se de todo o sujeito, porque um é afirmação e outro negação. E A é suposto predicar-se de tudo quanto se predica. Por conseguinte, G diz-se de tudo quanto F predica. Como por sua vez ou F ou B se predicam ou um ou outro a todo sujeito, como o mesmo acontece para G e D, e como G é o consequente de F, B será o consequente de D, como sabemos. Se, portanto, A for o consequente de C, B deve ser o consequente de D. Ora, isto é falso, porque já dissemos que havia consecução inversa nos termos assim dispostos. Não há, sem dúvida, necessidade de que A ou F se prediquem de todo o sujeito, nem que tal haja de verificar-se com F ou B, pois F não é a negação de A. Na verdade, a negação de bom é não bom, e o não bom não é idêntico a nada bom ou não bom. O mesmo se diz de C e D, porque em ambos os casos se tomaram duas negações para o mesmo termo.